Grandes motocas, beleza? Bem-vindos ao canal Motoca Grande. Eu sou o Eric e hoje falaremos sobre a capacidade real de combustível do tanque da Shotgun 650. Bom, rapaziada, como vocês já sabem, os que acompanham o canal, né? Eu tirei a Shotgun no dia 11 de março e até então eu não recebi o manual físico da moto, porque foi informado pela concessionária que o manual ele estava em falta, não havia sido impresso ainda. Então eles contaram uma história triste lá pra mim e eu tirei a moto sem o manual. Aí o pessoal nos comentários, os amigos aí do canal, nos comentários do vídeo, eles falavam que o manual já estava disponível em PDF no site. Então eu vou até colocar aqui para vocês verem como que realiza a baixa do manual em PDF, caso você ainda não o tenha. Então os amigos começaram a comentar aí que o manual estava disponível para download no site, e realmente ele está. Então beleza, o manual é um ponto. O outro ponto é em relação à capacidade real de combustível do tanque da Shotgun, que foi um outro amigo também no canal que comentou, e ele falou assim, ó, a capacidade de combustível da Shotgun, a capacidade real, né, não é a que o manual informa. Então existe uma capacidade de combustível e existe a capacidade utilizável. Então existe uma diferença entre essas duas capacidades. Aí ele falou isso daí pra mim em um dos comentários, né? Pra mim não, né? Pro pessoal do canal, que todo mundo vê. Aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhada nisso daí, né? Aí peguei e baixei o manual, que até então eu não havia baixado. Baixei o manual lá no site da Royal e realmente, se você dá um Ctrl F no manual e procura por tanque, tem uma seção no manual que fala do nível utilizável, né? Que é o nível que de fato é utilizável aí para a parte da gasolina. E rapaziada, a capacidade total do tanque é de 13,8, que é o informado no manual. Só que, para minha surpresa, eu imagino que a de muitos amigos aí, é que a capacidade utilizável é de 11,9. Ou seja, você tem 1,9 litro a menos do que você imaginava ter. Por que isso? Porque existe um limite que é como se fosse um volume morto. Não sei se vocês lembram aí há 10 anos, mais ou menos, aí que tivemos uma crise hídrica aqui em São Paulo e que foi necessário captar água do volume morto das represas. E é exatamente isso que o tanque da Shotgun possui. Declarado no manual, ela tem 1,7 de volume morto. Mas se a gente for fazer a conta aí da capacidade total do tanque, que é 13,8, para o utilizável, que é 11,9, então a gente tem aí 1,9 litro que não consegue ser captado pela bomba de combustível. Então o que isso impacta, pessoal? Impacta na autonomia.
Porque se você tem um tanque aí de 13,8 litros e sua moto fizer 20, você vai ter uma autonomia de aproximadamente 280 km contando com a reserva. Agora, se sua moto tiver uma capacidade útil de 11,9 e ela continuar fazendo os 20 km por litro, você vai ter uma autonomia de aproximadamente 240 km. Ou seja, se você fizer as contas em cima da capacidade real do tanque, você vai ficar na mão. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu saí da concessionária. Eu tirei a moto, eu fui fazer o primeiro abastecimento e eu vi lá que abasteci, deu mais ou menos 9 litros. Tem até o vídeo aí, vou colocar na descrição. Deu mais ou menos uns 9 litros. E eu pensei, nossa, a concessionária foi bacana comigo, colocou aí 4 litros para eu andar com a moto ao invés de 2, que geralmente eles colocam, né? Mas na verdade não foi legal não. Se a gente for pensar aí na quantidade utilizável, eu só tinha 2 litros aí para utilizar. Então eu não tinha 4 litros para utilizar. Porque se a gente pensar assim, 2 litros tá no volume morto, a bomba não vai conseguir captar esse combustível e não vai servir para nada. Então ele vai servir somente o que de fato for utilizável. Então, rapaziada, isso é um ponto para ter de atenção e bastante atenção mesmo, porque na cidade, beleza, bateu reserva, você sabe que você vai ter mais ou menos 2 litros para andar. Você vai ter aí por volta de 40 km de autonomia, tá? Dependendo aí do consumo da sua moto. Agora na estrada a situação muda, né? Porque em 40 km na cidade você acha diversos postos. Só que na estrada pode ser que em 40 km, dependendo do trecho que você tiver da rodovia, você não veja uma viva alma, né? Então é o ponto para se ter como atenção, porque conforme o manual, a reserva são de 2,1 litros. Então, se seu tanque aí é a capacidade utilizável dele, né? Se for de 11,9 e sua reserva for de 2,1, quando acender a luz indicadora de combustível, né? Se você tiver 2,1, que é o que o manual fala que vai acender, você rodou 9,8 e você tem mais 2,1 litros de reserva, ao invés de ter quase 4 litros aí, que é o que a gente pensava. Eu pensava, pelo menos. Então tem que tomar muito cuidado para não ficar na mão, rapaziada. Beleza? Isso daí não sou eu que estou inventando, não. Isso daí eu fiquei sabendo depois de ler o manual e realmente tem esse volume morto aí que pode interferir que pode não, né? Que vai interferir na autonomia da moto. Beleza? Por curiosidade, eu entrei no manual da Super Meteor e o volume morto dele é de 1 litro. Só que tem uma diferença. No manual da Super Meteor, eles não comentam de volume utilizável, tá? Então, se tem aí pode-se ter uma interpretação diferente, porque não é especificado, não é explícito no manual da moto. Diferente do manual da Shotgun, que tá bem explícito lá, tá, pessoal? Então é só um ponto de atenção, só para dar um toque aí para quem estiver pensando em comprar a Shotgun. Não sei se essa autonomia aí, se esses 40 km podem fazer diferença nas viagens aí que você está pensando em programar. Realmente eu não sei como que você está se planejando, mas é um ponto de atenção que eu achei por bem comentar com todo mundo, beleza? Eu acho que não deveria existir isso, tá, pessoal? Se declarou 13,8, deveria ser a quantidade de fato a ser utilizada, não ter informações aí entre linhas. Então é isso, rapaziada. Se curtiu o vídeo, deixa aquele likezão para dar aquela moral para nós e para que o YouTube divulgue cada vez mais o nosso conteúdo. E aproveita, se inscreve no canal, que sua inscrição é importantíssima
para o nosso crescimento. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!